Salve, rapaziada, vocês estão parados? Como é que vocês? Seguinte, nós vamos daqui. O que acontece se o piloto de Fórmula 1 fizeram uma curva com a asa aberta do nosso querido Ciência Todo Dia? Todo mundo conhece o canal do Ciência Todo Dia aqui no canal? Então, bora lá ver? 3, 2, 1... Play. Agora é da câmera de bordo do piloto de Fórmula 1, Jack Durham. Ele está prestes a entrar na primeira curva do Circuito Internacional de Suzuka, uma das pistas mais famosas do calendário. Quando, de repente... Tá, ele perdeu o controle. Isso é muito normal em principalmente carros de Fórmula 1 que tem uma velocidade enorme. A primeira curva de Suzuka é uma das mais famosas. Ela foi o cenário de alguns dos momentos mais inesquecíveis da história do automobilismo. Ela vem logo depois da reta principal, quando os carros ainda estão muito rápidos. E atualmente um dos melhores jeitos de fazer essa curva é sem frear. Guardem essa informação porque ela vai voltar daqui a pouco. Pode parecer meio paradoxal entrar em uma curva sem frear, mas isso faz sentido nessa pista. Porque a primeira curva já é pra... Mano, eu sei que tipo assim, em termos técnicos de velocidade faz sentido, mas acaba meio que tirando a vida de pilotos, colocando uma consequência muito complicada, tá? E é meio difícil falar isso, mas essas coisas na Fórmula 1 são muito complicadas. Porque se você não tem um acolchoamento ou um jeito de fazer com que isso fique um pouco melhorado e técnicas de segurança, paradas assim, pode acontecer coisas como o caso do Ayrton Senna, tá ligado? Que não tinha muita segurança nos carros e ele acabou vindo a óbito por conta disso, sabe? E é muito complicado essa parada, inclusive, porque muito nos anos 80, principalmente, nos anos 80, 90, os caras que os mais fodas sofreram acidentes por conta dos carros serem ineficientes e também muitas curvas que eram fechadas, um circuito que era difícil fazer e tal, complicado. Praticamente o começo da próxima. E aí sim os freios são utilizados. Mas o que chamou atenção no acidente do começo desse vídeo é que não é tão comum assim para um piloto se perder nessa curva. Então... o que aconteceu? A resposta está em uma das tecnologias mais famosas do mundo da Fórmula 1. Responda rápido. Qual que é a diferença entre um carro de Fórmula 1 e um avião? Tá, eu sei... uma potência que pode chegar a milhões de velocidades, tipo assim, o carro de Fórmula 1 consegue chegar no máximo a 300 km por hora, mais ou menos, mas um avião consegue chegar a 600, não, 1000, 2000 de velocidade, tá ligado? Que são várias diferenças, mas no contexto desse vídeo tem uma que é a mais importante, e ela está nas asas. Os dois têm asas, mas com finalidades bem diferentes. Enquanto as asas de um avião ajudam a gerar o empuxo necessário para ele se manter no ar, as asas de um carro de Fórmula 1 agem de maneira completamente oposta, fazendo o carro grudar no chão. O termo técnico para isso... Nossa, é basicamente aquele negócio tipo assim, tem um certo tipo de específico de velocidade que o ar pega e faz com que o objeto vá para baixo ou para cima, dependendo do termo que for usado. Tipo assim, uma linha de raciocínio para a pessoa que é meio leiga, que eu também era antigamente. As asas do avião tem aquele jeito para poder ir para cima. E um objeto mais fechado, como uma esfera ou um quadrado, faz com que o ar seja muito difícil de ser manuseado, diferente das asas que você basicamente o avião começa a voar, as asas ajudam com que a aerodinâmica do ar consiga passar entre as asas e ajudar no impulso do voo. E aqui é basicamente, tem a caixa fechada, deve ter uns dois bichinhos aqui para evitar que muito ar passe ali e acabe aumentando muito a velocidade do carro e acaba com que esse compactador, basicamente de velocidade, faz com que a pressão fique para baixo e faz com que o carro grude muito embaixo. Isso que você vai ouvir sendo usado em notícias de Fórmula 1 geralmente é carga aerodinâmica ou força descendente. Ou se você for assistir alguma transmissão em inglês um dia, você vai se deparar com a palavra downforce, que quer dizer a mesma coisa.
Sim, é bizarro pensar o tanto de engenharia, cálculo, informação e esforços postos pra fazer um carro de Fórmula 1 ficar grudado no chão. Exatamente. E mesmo assim, tem equipe que parece que não faz a menor ideia do que tá fazendo. Mas se você estiver naquela fase de escolher pra onde ir, a FIAP pode ser um caminho muito bom. Até porque eles... Luta da propaganda, pessoal, bora lá. Luta da propaganda, bora lá. Normalmente todo youtuber que é grande tá fazendo isso normalmente agora, tá ligado? Eu não julgo não, que eu sou youtuber também, então se algum dia eu fizer a mesma coisa, bom de dar propaganda. tem nota 5 no MEC. A FIAP é considerada a melhor faculdade tech do país e tem cursos em áreas como análise e desenvolvimento de sistemas, inteligência artificial, segurança cibernética, ciência de dados, engenharia de software e muito mais. E o mais legal é que lá o aprendizado é prático desde o primeiro dia. Por meio dos challenges, você participa de desafios reais com empresas, usa os laboratórios de inovação da FIAP e você ainda participa do Next, que é o festival de tecnologia da própria FIAP, que por sinal eu fui ano passado e foi muito legal. Você pode estudar de onde você estiver. A FIAP disponibiliza várias modalidades de ensino e unidades. É só dar uma olhada no site. Então, se você quer estudar num lugar que respira tecnologia, com infraestrutura moderna e conexão direta com o mercado, aproveite a condição especial de 50% off na inscrição para o vestibular 2026 da FIAP. É só clicar aqui no link da descrição ou do comentário fixado e garantir o seu lugar. E agora sim, vamos voltar para entender Voltando pro vídeo, rapaziada. por que um carro de Fórmula 1 precisa de mais força descendente. Para entender isso, Na real, eu vou falar uma coisa, isso é super importante pro youtuber, tá ligado? Porque só o AdSense não paga muito das contas não, tá? Só o AdSense não ajuda tanto não, então tem que ter esse tipo de merchanzinho, tá ligado? Por isso que eu não julgo tanto quando o youtuber faz e não fico pulando. imagine que você está dirigindo o seu carro prestes a entrar em uma curva. Se você estiver dirigindo dentro dos limites de velocidade, o seu carro vai ser capaz de realizar a curva normalmente. A física que garante isso é a força de atrito. Quando o carro entra na curva, nós não queremos que ele escorregue. E isso não acontece desde que a força de atrito entre os pneus e o asfalto não ultrapasse um certo valor. E aqui mora o motivo pelo qual carros de Fórmula 1 precisam de asas. O que define esse valor máximo é a força que o carro realiza no chão. Pro meu carro e pro seu, essa força vem do próprio peso, que é a gravidade puxando o carro para baixo. É por isso que, até certo ponto, quanto mais pesado um carro for, menos ele escorrega nas curvas. Mas o peso mínimo... Faz sentido. E, sendo sincero, tem alguma lógica os carros serem muito inseguros em Fórmula 1? Porque só tem uma pessoa lá dentro, tá ligado? E é muito fácil isso dar bosta, é muito fácil. Nossa, mas é muito fácil, cara. de um carro de Fórmula 1 no regulamento atual é de 800 kg. Só pra vocês terem ideia, um HB20 pesa por volta de 1000 kg. Só que um HB20 vai fazer uma curva, sei lá, 80 km por hora, que é praticamente a velocidade que uma Fórmula 1 precisa ir pro piloto não levar multa quando entra nos pits. Eu espero que vocês estejam vendo onde eu quero chegar. Um carro de Fórmula 1 precisa das asas porque é como se elas criassem um peso artificial que ajuda eles a não deslizarem nas curvas. Sem as asas... É, porque o peso também não é tão equilibrado assim, tá ligado? Porque, pensa numa coisa, tu tá no carro, usando um carro normal. Se já é difícil fazer algumas curvas e tal, imagina um piloto de Fórmula 1 que tem que ficar o tempo todo treinando, porque senão pode dar problema. É bem mais provável que eles só passariam reto na primeira curva e o GP de domingo acabaria bem cedo. Só que ao mesmo tempo em que as asas resolvem um problema, elas criam outro. O objetivo de um carro de Fórmula 1 é ir o mais rápido possível, porque é assim que se ganha uma corrida. Aí, outra coisa que aumenta as chances de ganhar uma corrida é não ser um piloto da Ferrari. E as asas ajudam a ir mais rápido porque elas permitem que os pilotos façam Entendeu a referência? Ah, estão sendo referências, tá, rapaziada? curvas mais rápido. E isso diminui o tempo para completar uma volta. Só que elas também introduzem arrasto, que é o principal inimigo dos carros. Para entender o arrasto, a gente nem precisa fazer muito esforço. Pegue um guarda-chuva e corra com ele fechado. Agora faça a mesma coisa, só que com o guarda-chuva aberto. Parece que com o guarda-chuva aberto existe uma força a mais que resiste ao seu movimento. E de A força do ar. fato existe. O guarda-chuva encontra as moléculas de ar da atmosfera no caminho. Não falei? Mano, isso é muito comum, tá ligado? Principalmente quando tá ventando demais. Vocês já pegaram o guarda-chuva, tá ligado? E fizeram assim, tava um vento desgramado? É basicamente o que acontece nisso, tá ligado? E são elas que exercem essa força, que é chamada de arrasto. E se você ainda tiver fôlego, faça mais um teste, só que dessa vez corra o mais rápido que você puder com o guarda-chuva aberto. Conforme a velocidade aumenta, a força de arrasto também aumenta.
E você Aham. pode ver isso acontecendo em um carro de Fórmula 1. As asas chegam a flexionar quase como se fossem comprimidas conforme a velocidade do carro aumenta. E essa foi uma das razões para o protagonista desse vídeo, o DRS, ser introduzido na Fórmula 1 na temporada de 2011. DRS é a sigla em inglês para Sistema de Redução de Arrasto, que no Brasil ficou conhecida como asa móvel. Asa E a ideia é bem móvel. simples. Na Fórmula 1, o sistema atua na asa traseira do carro, que pode ser aberta com o comando do piloto. Voltando para o exemplo do guarda-chuva, é como se, ao ativar o DRS, o piloto fechasse o guarda-chuva. E de fato isso funciona muito bem. O piloto que chega no final de uma reta com o DRS ativo consegue alguns quilômetros por hora a mais de velocidade, o que muitas vezes é o suficiente para ultrapassar alguém. E por regulamento, o DRS é desativado automaticamente quando o piloto pisa no freio, que é o que geralmente acontece porque logo depois de uma reta vem uma curva. Nossa, faz muito sentido, tá? E nossa, é bem estruturado comparado com as corridas dos anos 80. Mas o que aconteceria se um piloto tentasse fazer uma curva com o DRS aberto? Isso nos traz de volta ao acidente do piloto Jack Durham. Ele estava na reta principal de Suzuka com o DRS ativo. E no momento em que ele entra na primeira curva, o carro sai de traseira causando o acidente. Eita. Mas deixa eu voltar um pouco no vídeo para mostrar um detalhe. No volante do carro, uma única luz verde está acesa, indicando para o piloto que ele está próximo de uma zona de DRS. Quando ele passa pela linha branca no chão que sinaliza o começo da zona de DRS, duas luzes verdes ficam acesas, indicando que o DRS já pode ser ativado. E agora sim, as 5 luzes verdes acesas no volante indicam para o piloto que o DRS foi ativado, ou, em outras palavras, a asa móvel foi aberta. Mas agora prestem atenção nas luzes instantes antes de ele perder o controle do carro. Todas as 5 continuam acesas, ou seja, a asa móvel ainda estava aberta. Vocês lembram que no começo do vídeo eu pedi Nossa, isso traz outro problema, hein? É muito mais robótico. Nossa, isso traz um problema gigantesco. pra vocês guardarem uma informação importante? Caso não lembrem, eu tinha comentado que a primeira curva de Suzuka geralmente é feita sem usar os freios. Só que agora há pouco eu comentei que são justamente os freios que desativam o DRS automaticamente. Então, tem algo que o piloto pudesse ter feito aqui? A resposta é que sim. Isso que eu tenho aqui, infelizmente, não é um volante de Fórmula 1, e sim o volante do meu simulador. Mas ele funciona de maneira parecida. Logo depois do acidente, a Alpine, que era a equipe do piloto, soltou uma nota em que comentava que ele esqueceu de desativar o DRS antes da curva. Isso provavelmente aconteceu porque ele era um piloto novo na categoria, e Suzuka é uma das... Ah, é foda. Mano, eu acho que tudo que a gente começa, a gente não faz acertando. E eu não julgo isso dele, tá? Porque, mano, eu já tomei muita paulada pra acertar como é que faz aqui os vídeos pro YouTube. Eu sei como é que As únicas pistas em que o piloto não precisa frear logo depois de uma zona de DRS. E o segredo está nessa alavanca aqui. É essa alavanca que ativa a asa móvel. E ela também é responsável pela desativação manual, que era o que o piloto precisava ter usado para evitar o acidente. No fim, a boa notícia é que Jack Durham não se machucou com a batida. Ele inclusive conseguiu correr na prova oficial. E isso é uma prova da caminhada que a Fórmula 1 deu no quesito segurança. Pois A má é. notícia para ele é que agora ele não é mais o piloto titular da equipe. E também que ele foi substituído por um cara chamado Cola Pinto. Mas acontece. E tem mais uma má notícia também, só que dessa vez pra quem gosta do DRS. A partir de 2026, ele vai ser deixado de lado na Fórmula 1. O DRS vai ser substituído por um sistema de aerodinâmica ativo, que embora ainda esteja nas asas dos carros, vai ser bem diferente na maneira de ser utilizado. Atualmente, as regras para o uso de DRS são: primeiro, o piloto precisa estar a pelo menos 1 segundo do carro da frente, e segundo, o carro precisa estar dentro de uma zona de DRS, que geralmente só existem nas partes retas da pista. Como eu falei, pode dar muito problema, principalmente robótica, tá ligado? Vai acontecer alguma coisa e o carro com um tilt maluco acerte, ative o modo doida, tá ligado? O modo doida e ative o DRS e o piloto perde o controle, tá ligado? Desde 2026, a ideia é que o sistema aerodinâmico seja mais ativo, podendo ser usado de maneiras diferentes durante uma volta, e não só mais nas retas. E isso é muito bom, na verdade. A maior dificuldade dos engenheiros que projetam os carros muitas vezes é encontrar um delicado balanço entre fazer o carro gerar a menor quantidade de arrasto possível, o que aumenta a velocidade, e fazer o carro ter a maior quantidade possível de carga aerodinâmica nas curvas, que Pô, é verdade, tá ligado? Velocidade mais arrasto, mais aerodinâmica e mais velocidade. Mas a velocidade aumenta a quantidade de arrasto, enquanto o pneu aguenta aí, tá ligado? Vocês veem aqueles pneus de Fórmula 1, eles não são muito resistentes. Por isso que o pessoal tem que ficar trocando para que não acabe não dando problema, entre aspas, tá ligado? diminui a velocidade do carro.
E é meio que impossível de fazer os dois ao mesmo tempo. Porque se uma equipe escolhe fazer asas maiores para conseguir fazer curvas mais rápido, o carro perde velocidade na reta e vice-versa. É por isso que os fãs de Fórmula 1 geralmente ouvem falar de pistas como essa é uma pista de alta ou essa é uma pista de baixa. Nesse contexto, geralmente uma pista de alta quer dizer que a pista tem grandes retas. Então as equipes preferem geralmente asas menores para ganhar velocidade nas retas. E o contrário é verdadeiro. Nas pistas de baixa, as curvas são mais frequentes e o carro acaba completando a volta mais rápido se ele consegue fazer as curvas melhor, o que acaba beneficiando asas maiores, que geram mais arrasto e aí diminuem a velocidade nas retas. Se tudo funcionar como esperado, talvez agora os engenheiros poderão ter que sacrificar menos velocidade ou arrasto, porque a própria configuração das asas vai mudar durante uma volta. Ou se eu estiver errado, a temporada de 2026 vai ser um GP de Mônaco que dura o ano todo, mas eu espero que não. Independente disso, pra mim, que sou fanático por automobilismo desde que eu me conheço por gente, provavelmente por culpa do meu pai. Mano, eu gosto bastante também, tá ligado? Mesmo não acompanhando tanto, eu gosto muito, principalmente os heróis, tá ligado? Ayrton Senna, o Prost, como é que é o nome dele mesmo? O Rubinho, não. Agora eu não lembro bem o nome dele, mas eu gosto bastante de automobilismo. E se tivesse aqui na minha cidade um lugar onde faz automobilismo, eu iria, tá ligado? Pra tipo assim, dar umas voltas e tal, pra ver como é que é, essas coisas assim, sabe? De corrida de kart. Eu vou acompanhar de perto essa próxima temporada, provavelmente apreciando como os pilotos vão balancear coisas como força de arrasto e carga aerodinâmica durante uma mesma volta. E eu também gostaria muito da opinião de vocês sobre esse vídeo. Vocês querem ver mais análises científicas por trás de esportes e tecnologias? Se sim, comenta aqui pra eu saber. E também comenta qual esporte ou tecnologia vocês querem ver no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. IA. Eu gostaria muito de ver como é que funciona um IA, tá ligado? Como que é um sistema projetado para ser utilizado por IA, tá ligado? Porque eu acho isso muito interessante. Bom, pessoal, eu só espero ter gostado. Deixa o like e tchau.